Foi uma vitória, assim, eu acho que a gente tem que destacar hoje também essa vitória, que foi épica, que vai ser lembrada pelos torcedores do Atlético, não só os que estavam na arena, mas os que acompanharam a partida, para a eternidade. Eu acho que daqui 20, 30 anos, essa partida vai estar sendo usada como exemplo. Já que você é o fodão, responde pra câmera. Foi um nó tático do Milito no Galhardo? O Milito tá impressionante. Impressionante. Tem 2 meses que não tem o que falar. Então, o que você vai falar do Milito? Você não podia falar nem antes. Aliás, eu guardei para esse momento e pedi desculpas, né? Hoje ele merece. Não, espera, calma. Não. Cara, tem jogo de volta e tem a final. O Atlético pode tomar 12-0 no jogo de volta. O Atlético pode perder uma eventual final, perder para o Flamengo os 2 jogos. Eu vou questionar o quê? O cara é finalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores com 3-0 no jogo de ida. O cara só vai mal no Brasileiro porque foca nos mata-matas. Eu acho a estratégia ousada e arriscada, mas deu certo, isso é inegável. Vou falar o quê? Então eu tenho que pedir desculpas ao Milito. Mas, por mais que eu fale, pode perder por 12-0, não vai perder. Porque é o que eu falei aqui durante o YouTube. Eu acho que o jogo da volta será um grande reconhecimento do gramado do Monumental de Nunes para a final. E o Atlético está jogando o fim da bola. Voltou a ser o melhor time do Brasil. Torcida atleticana, abençoadas e abençoados. Separei para vocês aqui agora um corte sensacional dos donos da bola, aonde a rapaziada está rasgando elogios ao Gabriel Milito, a esse time do Atlético Mineiro que vem cantando o futebol sul-americano e é o grande finalista da Libertadores. O Atlético vai chegar na Argentina para fazer o reconhecimento do gramado. Fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte, porque esse vídeo aqui, esse conteúdo está repleto de informações bombásticas. E para vocês que não são inscritos, vou pedir humildemente, já se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo, deixa o like humilde e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Agora dê uma olhada no que o HG falou sobre essa vitória extraordinária, sobre essa vitória avassaladora do Galo para cima do River Plate. Dê só uma olhada. Falei aqui e é bom reforçar, Dona. Um 4-0 em 95 aqui, depois lá nos penais o Atlético perdeu uma Comebol, isso mesmo, Copa Comebol. Porque é Copa Comebol, Sul-Americana, muda tudo, Mercosul e tal. Então é o seguinte, aí depois disso, os anos se passaram, e aí um 3-0 para o Corinthians, que tinha um bom time, Sim. Abriram 3-0 e tomaram um placar reverso de 4-1, e aí depois o Flamengo, que tinha um baita time, e o Atlético também aplicou uma inversão de placar, meteu um 4-1, e aí o Atlético naquele ano sagrou campeão. O que eu quero dizer? Tudo é diferente. O Atlético é um time hoje com personalidade, é um time cascudo, é um time que está muito azeitado defensivamente. Eu acho que são motivos para o torcedor ficar otimista. Agora, nada mais que isso, né, Dona? Pois é, boa tarde para o pessoal de casa também que está acompanhando no YouTube. E além disso, se a gente lembrar os 2 exemplos que você deu do próprio Atlético, né, na Copa do Brasil, o 3-0 veio já durante o segundo jogo. Então o Atlético inverteu uma vantagem de 3-0 do adversário em menos de 90 minutos. Então agora o River tem 90 completos para poder fazer a mesma coisa, né? Então é lógico que tem que ter um cuidado, tem que ter um respeito, mas uma desclassificação com 3-0 no primeiro jogo é uma tragédia. Absoluto. Assim como foi quando o Atlético conseguiu também, né, contra Corinthians, Flamengo, as viradas da Libertadores, né? Quando você constrói uma vantagem muito grande, se você depois deixa escapar, é uma tragédia enorme, né? Seria um golpe, inclusive, duríssimo para o Atlético para depois jogar uma final de Copa do Brasil, né? Para ter o restante da temporada ali pela frente. Mas o que mais deixa confiante o torcedor, eu acho que não é nem o placar em si. Aliás, o placar é determinante, né? Claro. Mas o Atlético não só venceu, como dominou muito bem a partida. Passou sólida, né? E foi aquele domínio que não foi simplesmente o time lá em cima no ataque, finalizando 4, 5, 6, 7 bolas. O Atlético, a sensação que a gente teve assistindo o jogo,
ou melhor, pelo menos eu tive, é de que o Atlético, desde o primeiro minuto, tinha total conhecimento do adversário que ele tinha pela frente. Sabia o que fazer, né, Dom? Sabia o que fazer, sabia quem estava enfrentando, sabia, o River é um time que vai explorar isso, vai explorar aquilo, que se defende de tal maneira, e já jogou de uma forma que era tipo um antídoto, né? Então o controle foi muito nítido desde o início do jogo. E até nas substituições, né? Quando você pensa as substituições que o River fez, quando você pensa assim, tira o Nacho e coloca o Meza. São dois jogadores com características diferentes, mas os dois foram blindados. Ainda os dois junto, isso, né? isso. Duas alterações dessas no segundo tempo. Olha o poder desse time. Desse time, o que tem no banco de reserva. E o Echeverri nem entrou no jogo. Ou seja, é um time que tem muito poderio ofensivo, muito poderio em banco de reserva, entre o time que é o titular. Então tem muita qualidade. Mas o torcedor atleticano, ele no momento, hoje, quando ele vê a consistência desse time do Atlético, dá mais confiança para o atleticano pensar na próxima terça-feira. É saber que o Atlético vai entrar com uma postura de jogos que o Atlético já demonstrou ter essa capacidade de se defender. Contra o próprio São Lourenço, uma equipe argentina, contra o São Paulo, Fluminense, a forma até o jogo com o Fluminense com o Fluminense, o jogo que perde, o gol veio a acontecer aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. Então, isso passa ao torcedor atleticano uma maior confiança. Saber que esses atletas entendem o sistema que o Milito implantou e vem implantando para ter esse controle na próxima partida. Mas foi uma vitória, assim, eu acho que a gente tem que destacar hoje também essa vitória, que foi épica, que vai ser lembrada pelos torcedores do Atlético, não só os que estavam na arena, mas os que acompanharam a partida, para a eternidade. Eu acho que daqui 20, 30 anos, essa partida vai estar sendo usada como exemplo. Assim como a gente recorda de várias partidas, 2021, quando a gente quando a gente vai lembrar algumas partidas, não, eu tô falando que agora a gente recordou de uma tragédia. Quais foram os placares de 21, 3-0 e... 1-0 lá pro Atlético e 3-0. O agregado foi 4-0 pro Atlético. Não só, né, uma partida difícil, como a gente acabou de lembrar aqui, que foi o Rosário Central, que vai completar o ano que vem 30 anos. A gente lembra, recorda para fazer algumas citações. E a partida de ontem em si, a vitória maiúscula do Atlético, grandiosa do Atlético, histórica do Atlético de ontem, a atuação do Deivinho, né, a atuação do sistema defensivo do Atlético, o torcedor do Atlético e outras torcidas vão lembrar por muitos e muitos anos. E a gente também tem que ressaltar que, assim, nós estamos falando de um time do Atlético que tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores que já venceram no clube ou já venceram em clubes que jogaram anteriormente, e tem uma mescla interessante com jogadores que com certeza estão muito afim de ganhar. Muito. A gente sente isso quando vê o Atlético jogando os mata-matas, né? Eu até estava comentando antes do programa ali na redação, o Batalha, por exemplo, o espírito que o Batalha está levando para o campo, né? Se a gente for pensar que é um jogador aí que já está com seus 32 anos e jogou em clubes até de menor expressão até então, né? Não tem tantos títulos na carreira, não é aquele cara que empilhou canecos, imagina o que ele está afim de ganhar uma Libertadores agora, nesse momento da carreira, né? Sabe-se lá quantas oportunidades ele vai ter até a hora de se aposentar, né? De ganhar um título como esse. Então, assim, a gente vê e sente nesse time do Atlético realmente uma mobilização muito maior quando os jogos são de mata-mata. Vocês lembram que ontem eu perguntei aqui sobre essa questão da mobilização, se isso faz efeito? Mobilização, eu estou dizendo assim, você viu ontem? Esses lances internos, vamos lá, vamos buscar, não sei o quê, o foco é aqui, etc. Posso dar um exemplo sobre isso, sobre essa mobilização, sobre essa entrega, sobre essa vontade? A cabeçada no gramado, na bola que o Fausto Vera deu. Que, aliás, mais uma grande partida. Que até outro dia falavam que ele não dava carrinho, né? Até cabeçada no chão ainda. Dedo do Milito. Porque o Milito ontem, a entrada do Davidson, eu entendo claramente. O Davidson é titular. Mas vem cá, foi pensada. A gente falou isso aqui ontem, gente. Quando a gente viu a escalação, nós aqui, que estávamos aqui, não ficamos surpreendidos, porque debatemos ontem no programa a presença do Fausto. Ô Thiago, você não é tão comedido, né? Não, nem um pouco. É porque uma coisa é o que os jogadores e a comissão técnica têm que pensar, outra coisa é o que eu penso, né? É diferente, eu entendo que jogadores e comissão técnica não possam ir ao microfone e dizer que já acabou, mas já acabou, né, HG? A verdade é que o jogo da volta é um grande reconhecimento do gramado para a final da Libertadores. Os caras vão pra lá, saber como tá o gramado do Monumental de Nunes e se preparar já pra final. Velho, sabe por que eu penso isso, Everton? Porque este Atlético
ele é muito mais sólido, muito mais forte do que aquele Atlético, por exemplo, de 95, que perde para o Rosário depois de uma goleada. Sim. Não dá para comparar. E a gente assiste a um Atlético hoje com um treinador que, cara, tá vivendo a melhor fase dele. Desde que ele chegou ao Atlético. Ele chega, todo mundo se encanta, todo mundo acha bonito pra caramba o jogo que ele implementa. Só que hoje não tem nada que a gente possa apontar. Isso é um problema. O que a gente apontava como problema até 20, 30 dias atrás, que era o Fausto Vera, deixou de ser problema, é solução. Então hoje a gente olha para esse Atlético que vive a melhor fase dele, é sólido defensivamente, tem opções, porque se você tira o Leandro, você tem o Sarabia, você tem opções no meio, porque você tira o Otávio, você tem o Fausto Vera, você tem opções do meio para frente, se tira o Rubens, tem o Davidson, e olha para um Atlético que, além de ter essas opções, o Atlético ainda tem alguns desfalques. O Zarate, que é um cara que todo mundo tratava como titular, está machucado. O Bernard, que chegou com pompa e circunstância, está machucado. Cara, a gente olha para esse Atlético, eu não consigo imaginar que o Galo de hoje possa ser derrotado pelo River por 3 ou mais gols de diferença. E aí, uma coisa que até o próprio Olé fez de exercício, porque depois do jogo ontem, uma das minhas maiores diversões é abrir a página do Olé para dar risada. Então, eu abri, o Olé fez um exercício que eu tinha feito já sozinho. E depois fiz vídeo para falar disso. O Atlético hoje perdeu quantas vezes por 3 ou mais gols de diferença nessa temporada? 3 vezes. Palmeiras, time reserva. Reserva não, né? Desfalcado. O Atlético completamente desfalcado. Bahia, time reserva. Aí sim, time reserva com alguns titulares. Era alternativo, né? Era uma mescla. O Mariano era o lateral direito. Deixa eu mudar só o dedo aqui. O Mariano era o lateral direito. E o outro jogo que o Atlético perde por 3 ou mais gols de diferença, Botafogo, que é o time completamente Flamengo desfalcado. também perdeu. E aí, Perdeu ficou 4-2. Desculpa, verdade. Então, por 3 ou mais gols de diferença, são esses 3 jogos. O Atlético perde um jogo com o time completo por 2 gols de diferença, que é contra o Peñarol. Com o time completo, o Atlético não perdeu, sob o comando do Milito, por 3 ou mais gols de diferença. Lembrando que 3 gols de diferença levaram o jogo para os pênaltis. Isso nem é o suficiente para o River se classificar. Então, em cima disso tudo, da consistência desse time, do ótimo trabalho que faz o Milito, do retrospecto desse time na temporada. Para quem estava no YouTube, legal, muito obrigado. Para quem não estava e está chegando agora, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com o Dom Fernandes, estava aqui babando no Milito. Olha, mas que surpresa! Aliás, olha, que surpresa! Então responde, pra né? esse momento. Já que você é o fodão, responde pra câmera. Foi um nó tático do Milito no Galhardo. O Milito tá impressionante. Impressionante. Tem 2 meses que não tem o que falar. Vamos lá. O que você vai falar do Milito? Você não podia falar nem antes. Aliás, eu guardei para esse momento pedido de desculpas, né? Hoje ele merece. Não, espera, calma. Não. Cara, tem jogo de volta e tem a final. O Atlético pode tomar 12-0 no jogo de volta. O Atlético pode perder uma eventual final, perder para o Flamengo os 2 jogos. Eu vou questionar o quê? O cara é finalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores com 3-0 no jogo de ida. O cara só vai mal no Brasileiro porque foca nos mata-matas. Eu acho a estratégia ousada e arriscada. Mas deu certo, isso é inegável. Vou falar o quê? Então, eu tenho que pedir desculpas ao Milito. Mas, por mais que eu fale, pode perder por 12-0, não vai perder. Porque é o que eu falei aqui durante o YouTube. Eu acho que o jogo da volta será um grande reconhecimento do gramado do Monumental de Nunes para a final. E o Atlético está jogando o fim da bola. Voltou a ser o melhor time do Brasil. O Valu, é o melhor time do Brasil, é reconhecimento do gramado no jogo de volta, é tudo isso mesmo que o Thiago falou. Você assina embaixo de tudo que o Thiago falou ou não? Você é mais comedido? Nunca, né? Porque eu também não. Não tem jeito. Nem quando ele tem razão. Não, assim... Eu não tenho razão? E quando eu digo isso é com respeito à opinião do Thiago Fernandes. Boa tarde para você, né? Boa tarde para os nossos amigos aqui, os telespectadores. Eu queria começar destacando uma questão, né? O árbitro, e eu nem gosto desse árbitro, Jesus Valenzuela, apitou um bom jogo. E quando eu disse aqui ontem que o Atlético e o atleticano não precisavam do clima de conspiração extracampo, é porque eu acreditava exatamente na capacidade do time fazer aquilo que ele fez ontem diante do River Plate e o que ele tem feito na Copa Libertadores da América, na verdade. São 11 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e um empate.
E só a título de informação, para quem realmente... Eu não acho que o futebol é um esporte limpo, que não existam jogos de interesse nos bastidores, mas se o árbitro estivesse de fato mal intencionado, o primeiro gol, ele é um primeiro gol na Copa Libertadores e talvez na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, dariam falta do Hulk. O lance voltaria atrás. Então eu só queria começar aqui, com... Você guardou esse ódio seu que você fica mandando letra pra mim, rapaz. Posso? Eu só queria começar com esse destaque. E mais, para mim, o maior nome da vitória de ontem tem nome e sobrenome, Gabriel Milito. Porque o resultado é muito fácil, com o resultado. É interessante que os resultadistas, no resultado, não avaliam as questões táticas, mas nas derrotas avaliam que determinado jogador não deveria fazer determinada função, que determinado jogador é colocado no lugar errado. Ontem, no lance do segundo gol, o Alan Franco está aberto como um atacante pelo lado esquerdo. A gente está falando de um time sem lateral direito, que joga num 3-4-3. A gente está falando de um time onde o Scarpa volta até a linha de fundo quando necessário pelo lado direito. Mas não tem problema, o resultado veio. Aí ninguém vai avaliar as mexidas diferentes, os jogadores fora de posição. Gabriel Milito vence o jogo com contundência diante do River Plate, com a assinatura tão somente dele, do que ele pensa de futebol desde o primeiro jogo que comandou o Atlético. Ô Valuzinho, permita-me discordar de você, porque quando eu digo que o Atlético é sólido, e eu me considero um resultadista, acho que todos nós somos, na verdade. Todos nós. Se o Fale Atlético por você. não tivesse vencendo esses jogos, tivesse lutando contra o rebaixamento, ninguém estava aqui defendendo o trabalho de ninguém. Mas, enfim, o ponto importante... Que necessidade de desqualificar a minha... Eu não desqualifiquei a sua... Você desqualificou sim. Você disse que eu dei a minha. Eu nem citei o seu nome, tá bom, mas eu você tenho tá coragem. Dodói demais, eu hein? tenho coragem. Você não tem coragem de citar meu nome, você que tá dodói. Não é questão de coragem. Não tem problema nenhum. Eu tenho coragem de citar seu nome. Você falou pra mim e eu tô te respondendo. Cara, quando eu chego não falei aqui pra você, eu falo pro nosso público. Me trato como resultadista e falo que o time é sólido defensivamente, que o time vive o momento mais equilibrado dele e que tudo isso se deve ao Gabriel Milito. Bom, eu considero um ponto favorável ao Milito. Um ponto favorável à tática adotada pelo Gabriel Milito. Aliás, o Milito conseguiu recuperar o Fausto Vera e fazer com que o Fausto Vera consiga jogar. E eu, inclusive, enalteci aqui. Mas eu acho estranho. Você está muito doído. Eu não estou falando para você. Quando eu estava falando. Não, assim, eu acho que você não estava me escutando quando eu estava falando para você. Eu não tenho. Primeiro que você não fala para mim. Eu falo para você também. Não, para mim não. Para mim não. Não tem problema. Você está muito doído falando de coragem. Quem está falando disso? Sim. Você não teve coragem de me citar. Eu tô te falando. Eu estou te respondendo. Será porque eu tenho algum problema? Thiago Valu. Eu acho que você se acha. Por que você se acha mais corajoso do que eu, então? Porque você não teve coragem de me citar. Assim porque eu não tenho necessidade. Você falou eu isso. Eu não tenho necessidade. Eu você não falou isso. Eu não estou falando para você. Não tem problema nenhum. Eu não estou falando para você. Não tem problema nenhum. Se você se inclui nos resultadistas, o problema é... Mas eu me incluo. Eu falo isso aqui então o problema é inteiramente seu, meu caro, não meu. O problema é inteiramente seu. Não tem nada a ver comigo. Eu não mando letra. Não tem nada a ver comigo. Eu não preciso de mandar letra para você. Eu acho que você errou aqui. Ponto, acabou. O Valuzeiro mandou letra para mim. Opinião para mim não mandou letra para mim. E a sua opinião para mim não importa. Você mandou letra para mim. A sua importa para mim, é por isso que eu te respondo. Mas a sua opinião não importa. Não tem problema, a sua importa para mim, é por isso que eu te respondo. É por isso que eu venho aqui e falo, Val, você tá muito dolorido, nossa, eu nem citei. Tá demais, tá dodói demais. Ontem eu tava muito dodói, mas hoje eu tô tranquilo. Nossa, tá dodói demais. Até mal, mas hoje eu tô tranquilo. Eu tô falando pra nossa audiência. Não tô falando pra você. A audiência entende que existe um diálogo. Quando a carapuça servir, então é o seguinte, quando eu tiver de te citar... Torcida atleticana, uma ótima tarde a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu quero estar aqui comentando, quero estar rasgando elogios ao nosso time. Que o Galo fez foi um absurdo, foi um espetáculo. River Plate não viu a cor da bola. É isso que a gente se espera desse time brilhante que tem um Atlético Mineiro, e o River Plate está jogando só com o nome. Que time horroroso, time meia boca. O Galo era para ter feito 4, 5, ontem a gente viu o Botafogo enfiando 5 no Pearol. Provavelmente a final da Libertadores será entre Botafogo e Atlético Mineiro, e desde já vamos já se preparar, jogar
na Libertadores, na Argentina. Então, assim, eu tô na expectativa a mil, estou muito feliz, né, que o Atlético Mineiro provavelmente já está na final da grande Copa Libertadores. Gabriel Milito vem desenvolvendo um trabalho, assim, extraordinário, espetacular, vem dando cara para esse time do Atlético cada vez mais, né, vem evoluindo alguns jogadores. Então, galera, temos que parabenizar tudo isso que o Gabriel Milito está fazendo à frente do Atlético Mineiro. Está fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho sensacional. Vocês concordam? O que vocês acham? Para vocês, quem foi o craque da partida? Foi o Deivinho? Foi o Hulk? Foi o Paulinho? Foi o Scarpa? Quem foi? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, torcida atleticana. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!